Presidente, transmissão iniciada. Muito bom dia a todos. Secretaria das Sessões do Tribunal Pleno, sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 32ª sessão ordinária, 16ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 4 de junho de 2020. Expediente. A secretária para ler a ata da sessão ordinária anterior. Ata da 31ª sessão ordinária, 15ª sessão em formato telepresencial, realizada em 2 de junho de 2020, terça-feira, às 10h30, transmitida pelo YouTube através do canal TCRN, Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Presentes, os excelentíssimos senhores conselheiros, Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal, Antônio Ed Souza Santana, em substituição legal, Renato Costa Dias, Maria Adélia Salles, Carlos Thompson Costa Fernandes, Antônio Gilberto de Oliveira Jales e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Procurador-Geral Tiago Martins Guterres. Registradas as presenças dos seguintes servidores: consultor jurídico, Hudson Barbalho do Nascimento, assessores de gabinetes, Adriano Gurgel Umbelino, Raquel Madureira de Almeida, Andréa da Silveira Lima Rodrigues e Daniel Melo Lacerda. Diretoria de Informática, Rutênio Sampaio de Páscoa e João Orlando Moura Lima. Secretaria das Sessões, Tereza Cristina Rocha do Nascimento e Luciana Coutinho Oliveira. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 30ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente apresentou os processos números 14043/2015 e 7007/2009. Após a leitura do voto do processo número 14043/2015, solicitou a palavra a excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, sugerindo uma nomenclatura mais adequada conforme os artigos 105 e 92 da Lei número 4.320, de 64. Sugestão devidamente acatada pelo relator. O processo foi aprovado à unanimidade. No processo número 7007/2019, aprovado à unanimidade, alegou suspeição o excelentíssimo senhor conselheiro Renato Costa Dias, na íntegra, em vídeo, anexo 1. O excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales propôs voto de pesar pelos seguintes falecimentos. 1. Ubiraci Assunção, servidor público, secretária adjunta da Prefeitura Municipal de Natal, vítima de infarto. 2. Saíde Bezerra Barbosa, servidor público, esposo da excelentíssima senhora conselheira do Tribunal de Contas do Acre, Dulcineia Benício de Araújo, vítima do Covid-19. Os votos foram aprovados e deverão ser encaminhados às respectivas famílias enlutadas. Na íntegra, em vídeo, anexo 2. A excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes propôs voto de pesar pelo falecimento da servidora à disposição do TCE, lotada na Escola de Contas, professor Severino Lopes, vítima de parada cardíaca Maria do Rosário Carvalho dos Santos. O voto foi aprovado e deverá ser encaminhado à família enlutada. Na íntegra, em vídeo anexo 3. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente passou a ordem do dia. Término da sessão ordinária às 12h09. É só, senhor presidente. Tereza, apenas uma observação, que Sim. é a colocação de Ana Paula em relação àquela consulta que nós relatamos. Ela estava na condição em substituição legal. Legal, pronto, eu coloco. Tá. Em substituição legal ao conselheiro Tarcísio Costa. Ok. A ata continua em discussão. Não havendo mais nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero-a aprovada. Ordem administrativa.
Presidente. Na ordem administrativa, inicialmente, dou as boas-vindas ao conselheiro Tarcísio Costa, retornando de férias. Pois não, conselheiro Tarcísio? Presidente, na ordem administrativa, antes de mais nada, eu quero a todos saudar, com muitas saudades, a nossa convivência diária, mas face à pandemia existente do C-19, nós temos que tomar essas decisões e também agradecer à conselheira substituta Ana Paula, que nos substituiu durante 30 dias, faço o nosso gozo de férias, também pelo desempenho muito bom dela, com a interação com a minha equipe do meu gabinete. É só, presidente. Cumprimento também a conselheira substituta Ana Paula pelo bom desempenho no momento em que substituiu o conselheiro Tarcísio Costa em decorrência de suas férias. A palavra continua facultada. Peço a palavra, presidente. Conselheira substituta Ana Paula. Muito bom dia a todos, excelentíssimos senhores, senhor presidente, e saudação, excelentíssimo senhor conselheiro Tarcísio Costa, e registrar que foi uma aprendizagem substituindo o gabinete dele, e meus agradecimentos a todos, notadamente aos servidores Gabriel e Mirley. Seja muito bem-vindo, conselheiro Tarcísio. Fraterno abraço a todos. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Renato Dias. Presidente, peço a palavra na ordem administrativa para solicitar de Vossa Excelência a retirada de pauta do processo número 158/2020. Ok, atendido. A palavra continua facultada. Conselheiro Gilberto Jales. Senhor presidente, eu estou com medo de ficar igual aquele diretor da OMS, só trazer notícia ruim. Mas eu quero propor esse plenário um voto de pesar pelo falecimento do senhor Alírio Ivan Ribeiro Bonilha, pai do presidente do IRB, o nosso colega conselheiro Ivan Bonilha, lá no Paraná, fato acontecido entre a terça e a quarta-feira dessa semana. Ok, fica também as minhas condolências ao conselheiro Ivan Bonilha, presidente do IRB, bem como a toda a sua família. A palavra continua facultada. Ainda na ordem administrativa, trago a consulta do processo de número 18.222/2017, que tem como interessada a Câmara Municipal de Campo Redondo. Relatório. Trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Redondo, por intermédio da qual perfaz os seguintes questionamentos. São dois. Primeiro, se há possibilidade de o chefe do Legislativo Municipal realizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários próprios de um setor para outro de uma estrutura, desde que previstos em leis ordinárias próprias. O segundo, tendo a possibilidade, se é necessário que a lei seja de caráter orçamentário ou se independe disso. Em atenção ao que condiz o artigo 7º, inciso 1 da Resolução 009/2017, TCE, e com escopo de indicar eventuais precedentes jurisdicionais junto às Cortes de Contas Pátrias, os autos foram encaminhados à Comissão Permanente de Jurisprudência, que, por meio da informação 0218, manifestou-se, em suma, trazendo aos autos diversos julgados que tratam da matéria oriundos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina. A consultoria jurídica emitiu o parecer 5518, opinando pelo conhecimento da consulta ora formulada para respondê-la nos termos expedidos adiante. Em relação ao quesito 1, a resposta é a seguinte: conforme determina o artigo 67, inciso 6 da Constituição Federal e os princípios gerais do direito financeiro, com ênfase ao princípio da legalidade,
a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos orçamentários próprios de um setor pasta para outro, dentro de sua estrutura, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, requer lei ordinária específica. Já a segunda pergunta, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos orçamentários, com fundamento no artigo 165, parágrafo 8 da Constituição Federal e no princípio da exclusividade orçamentária, intrínseco ao direito financeiro, deve ser previsto em lei ordinária específica, que não seja orçamentária. O Ministério Público de Contas, por sua vez, emitiu o parecer de número 198/2020, assim emendado. Ementa, consulta, remanejamento, transposição e transferência de recursos orçamentários, autorização legislativa, exclusividade da lei orçamentária. Em relação à primeira pergunta, o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade fixados no artigo 102 e 103 da Lei Complementar Estadual 464/12, bem como os artigos 316 e 317 da Resolução 09/2012, TC, induz ao conhecimento meritório da presente consulta. Em seguida, o remanejamento, no item 2, o remanejamento, a transposição ou a transferência de recursos orçamentários deverão ser autorizados em lei específica, tendo em vista a impossibilidade de serem tratados na lei orçamentária anual, em obediência ao princípio da exclusividade orçamentária. A outra pergunta, o parecer pelo conhecimento da consulta e no mérito por sua resolução em conformidade com o presente parecer ministerial. É o relatório da fundamentação da admissibilidade. Vou fazer aqui entrando no mérito. No que pertine ao mérito da presente consulta, inicialmente é imperioso ter como premissa que qualquer orçamento, embora seja previamente planejado, pode sofrer alteração durante a sua execução, tendo em vista o surgimento de novas necessidades, a exemplo do suprimento de uma despesa que ultrapassou a estimativa inicialmente avaliada. Nesse diâmetro, emerge que a lei orçamentária anual detém por finalidade prever a receita e fixar a despesa do ente público, dentro de um fato de um dado exercício financeiro. Assim, por ser o principal instrumento financeiro público, esta legislação pode e deve sofrer alteração durante a sua execução por diversos motivos, no intuito de melhorar o serviço e ao interesse público. A Constituição Federal de 88 trouxe a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos como uma das formas de se alterar o orçamento em execução, as quais possibilitam modificações das intenções originais da lei orçamentária aprovada no ano anterior. Conclusão. Isto posto, acatando integralmente os pareceres da consultoria jurídica e do parquê especial, conheço a presente consulta e, no mérito, voto pela concessão da resposta ao consulente nos termos abaixo. Pergunta 1. Se a possibilidade de o chefe do Legislativo Municipal realizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários próprios de um setor pasta para outro, dentro de uma estrutura, desde que prevista em lei ordinárias próprias. Resposta: sim. Há a possibilidade de o chefe do Legislativo Municipal realizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários próprios de um setor pasta para outro, dentro de sua estrutura, desde que devidamente previsto em lei ordinária específica. Quesito 2. Tendo a possibilidade, se é necessário que a lei seja de caráter orçamentário ou se independe. Resposta: dentro dessa possibilidade, não é necessário que a lei seja de natureza orçamentária. Coloco em discussão e votação a consulta da Câmara Municipal de Campo Redondo. Senhor presidente, pela ordem. Conselheiro. Só uma observação pequena, para que a gente não dê uma interpretação diferente. É uma questão, na verdade, de redação. Essa última parte do voto de Vossa Excelência, a resposta, eu acho que, em termos de redação, ela está divergindo um pouco do que disse o corpo técnico, melhor dizendo, a consultoria jurídica e o Ministério Público.
E é verdade que Vossa Excelência não está discordando de nenhum dos dois, mas a forma como foi redigida, ela dá a entender que é possível essa fixação em leis também orçamentárias, quando, na verdade, não é possível, em hipótese alguma, essa fixação em lei orçamentária. Então, é só para esclarecimento. E aí, colocar tanto a redação da consultoria jurídica como do Ministério Público. Aí não há divergência nenhuma entre eles. Mas, do jeito que foi colocado aqui, dentro dessa possibilidade, não é necessário que a lei seja de natureza orçamentária, na verdade, ela não pode ser de natureza orçamentária. É só essa observação que eu faço, que eu notei agora. Eu dei uma lida rápida e não tinha visto diferença, mas agora ao ler essa questão redacional apenas. É essa pontuação que eu faço a Vossa Excelência. Tranquilamente, observação acatada pela presidência. Continua em discussão a consulta. Presidente, Pois não, eu conselheiro Cassim. não ouvi a sua manifestação em relação ao Ministério Público de Contas. Só ouvi manifestação da consultoria jurídica. Por favor, pode me esclarecer? Não, houve a manifestação, sim. Apenas no meu relatório colocamos apenas a ementa, mas no voto acentuamos de que acompanhamos o Ministério Público na nossa não ouvi, desculpe. Tranquilamente. Então, acatada a observação, a sugestão do conselheiro Carlos Thompson, coloca a matéria em votação. Aqueles que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado. Ainda na ordem administrativa, a palavra continua facultada. Se mais nenhum dos senhores conselheiro substituto ou procurador desejam fazer uso da palavra, passo à ordem do dia, concedendo com muita alegria a palavra ao decano desta corte, conselheiro Tarcísio Costa. Senhor presidente, conselheiras substituta, demais conselheiros, doutor procurador, ilustre procurador, doutor Tiago Guterres, demais presentes, o canal YouTube. Senhor presidente, processo de número 21.596/2016, Francisca Maria da Silva Cavalcante, apreciação de concessão de aposentadoria. Objetivo, processo em pauta, análise de legalidade de aposentadoria concedida em favor da servidora Francisca Maria da Silva Cavalcante, assistente técnico de saúde, classe B, referência 16, no quadro geral do pessoal, Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP. Na instrução processual, a matéria já mereceu devida análise do corpo instrutivo, consubstanciada através da informação técnica da DAP, evento 5, no ato conjunto DAP-PG, evento 7, sugerindo o registro da aposentadoria. Na minha fundamentação de voto, é que a matéria sobre análise não comporta mais questionamento jurídico quanto à sua legalidade, apreciado tanto pelo corpo instrutivo quanto pelo Ministério Público de Contas, que sugerem o registro do ato de aposentadoria e o voto do relator ante o exposto, acolhendo as manifestações emanadas do corpo instrutivo e parecer ministerial pelo registro do ato do aposentador, da despesa dele decorrente, artigo 71, 3 da Constituição Federal, combinado com o artigo 53, 3 da Estadual e artigo 1, 3 da Lei Complementar 464/12 da nossa Lei Orgânica. Processo seguinte, aposentadoria de Maria de Lourdes Lemos Ferreira, enfermeira, classe C, referência 15, do quadro geral do pessoal da Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP, com manifestação tanto por parte do corpo técnico, no ato conjunto
da DAP e da Procuradoria junto a esse tribunal, evento 8, sugerindo o registro. O voto do relator acolhendo as manifestações do corpo instrutivo do Ministério Público Especial pelo registro do ato de aposentadoria da despesa dele decorrente, artigo 71, 3 da Constituição Federal, combinado com o artigo 53, 3 da Estadual e artigo 1º, 3 da Lei Complementar 464/12. Processo seguinte e último, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, aposentadoria em favor do servidor Gilson Wallace de Miranda Coutinho, farmacêutico bioquímico, classe C, referência 16, da Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP. Instrução processual, a matéria já mereceu análise do corpo instrutivo, consubstanciado na sua informação técnica da DAP, em ato conjunto DAP e PG, registro 9, sugerindo a aposentadoria. O voto do relator, senhor presidente, senhores conselheiros, do outro procurador, é nesse sentido, me acostando às manifestações do corpo instrutivo do Ministério Público Especial, pelo registro do ato de aposentadoria da despesa dele decorrente, artigo 71, 3 da Constituição Federal, combinado com o artigo 53, 3 da Estadual, artigo 1º, 3 da Lei Complementar 464/12. Como voto, e só, presidente, agradeço a todos os presentes. Agradecendo ao conselheiro Tarcísio Costa, passo a palavra ao conselheiro em substituição legal, Antônio Ed. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, conselheira, colega conselheira substituta, ilustre procurador. Minha saudação especial ao conselheiro Tarcísio, retornando hoje às nossas sessões. Quero também aqui deixar minha saudação especial à equipe de assessores do gabinete do conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, agradecer o apoio que todos me deram durante esse período de substituição, que se encerra hoje, né? Em especial, aí deixo os meus agradecimentos a todos na pessoa dos assessores Kleber Cardó e Ricardo Adeodato, que mantiveram contato mais frequente comigo nesse período. E passo, então, aos processos que tenho a relatar na sessão de hoje. São 2 os processos, em substituição ao conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. O primeiro deles é o processo 2269/2018, cujo interessado é o senhor Tarcísio Alves dos Santos. É um processo que cuida da análise da legalidade da nomeação do interessado para exercer cargo efetivo de professor do quadro de pessoal do Estado, lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Tanto o Corpo Técnico quanto o Ministério Público sugeriram o registro do ato de admissão, considerando que não há nenhum óbice de natureza afeto a questões que se refiram a aspectos pessoais do nomeado, tendo, então, proposto a aplicação do entendimento sumulado por meio da súmula 26 deste tribunal, que dispõe que as irregularidades que dizem respeito à realização do concurso público, inclusive as de cunho orçamentário e fiscal, não prejudicam o registro excepcional do ato de admissão, salvo se houver vício relacionado ao servidor, cabendo ao Tribunal de Contas apurar em processo específico as responsabilidades do gestor nesses casos. E o meu voto, então, é acompanhando o posicionamento defendido por ambas as unidades, em consonância com a súmula 26, votando pela
prejudicialidade ainda da postulação de constituição de procedimento de apuração de responsabilidade, uma vez que já existe processo em curso, no caso, processo número 10.825 de 2014, com alcance sobre todas as nomeações com base no concurso público que foi realizado e que deu origem à nomeação que, ora, então, nos termos do voto, propunho o registro. O segundo processo é o processo 100.209 de 2019, interessada a senhora Raíssa Mairaís Marques da Silva Maia, também é um processo de admissão, sendo que, nesse caso, a servidora não chegou a tomar posse no cargo, de modo que o Corpo Técnico e o Ministério Público sugeriram, então, o reconhecimento do exame, do prejuízo do exame meritório, com aplicação do artigo 312, parágrafo 4º do Regimento Interno, com extinção do processo sem resolução do mérito. E o meu voto também é no mesmo sentido, acompanhando ambas as unidades, Excelência. Eu não tenho mais processos a relatar na sessão de hoje. Agradecendo ao conselheiro em substituição legal, Antônio Ed. Passo a palavra para o conselheiro Renato Dias. Agradeço a Vossa Excelência, não tenho processo a relatar. Agradecendo ao conselheiro Renato Dias, passo a palavra à conselheira Maria Adélia Salles. Senhor presidente, senhores conselheiros, dando boas-vindas também ao doutor Tarcísio, está fazendo muita falta, né? Senhor procurador, diretores, assessores, servidores da casa. Só tem um processo, presidente, é o processo de número 2781/2020. É uma representação, Diretoria de Administração Direta, DAD, órgão jurisdicionado, Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Relatório. Trata-se de representação, evento 4, promovido pela Diretoria de Administração Direta, DAD, em que registra, de forma resumida, que em 20 de março de 2020, recebeu por encaminhamento da ouvidoria do Tribunal de Contas uma notícia anônima que identificava a ocorrência de supostas irregularidades na contratação firmada entre a Secretaria de Educação e Cultura e o Centro Brasileiro de Educação e Cidadania, SEBEC, com o fim de implantar o Programa Brasileiro de Educação Cidadão, PROBEC, na rede estadual de ensino. Relata que, para fim de aprofundamento no exame técnico da matéria, foi consultado no Sistema Eletrônico de Informações, SEI, o processo administrativo de número 0041-0002.001.253/2019-31, onde se verificou que a sociedade empresarial contratada apresenta como sócios cotistas o senhor Jarbas Antônio da Silva Bezerra, magistrado titular da 16ª Vara Criminal de Natal, e a senhora Lígia Regina Carlos Limeira, servidora do Tribunal Regional Eleitoral, além da senhora Tânia Maria de Oliveira Patrício, na qualidade de administradora. Descreve ainda que, em 2016, a Secretaria de Educação e Cultura firmou com o SEBEC o contrato de número 020/2016, vigente até junho de 2018, e por inexigibilidade de licitação no valor de R$1.300.000, visando a implantação do aludido Programa Brasileiro de Educação Cidadã, PROBEC, que é com a capacitação do corpo docente, multiplicador e a aquisição de cartilhas intituladas Cidadania AZ, a ser distribuída às bibliotecas das escolas da rede estadual de ensino. Posteriormente, em 2018, a então Secretaria da Justiça e Cidadania, SEJUC, atual Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, também declarou inelegível a licitação e celebrou o contrato de número 023/2018 com o SEBEC no valor de R$450.000, para o mesmo fim acima especificado. Assevera, por fim, quanto à sequência de contratos que, em 13 de fevereiro de 2019, foi celebrado por inexigibilidade de licitação o contrato de número 28/2019, vigente até junho de 2020, entre a Secretaria de Educação e a SEBEC, com objetivo idêntico ao que já foi exposto à avença que contemplou a aquisição de 129.177
129 mil unidades do material a serem distribuídos nos anos de 2019 e 2020, pelo valor unitário de R$ 30, totalizando R$ 3.875.370. Teria sido ajustado por requerimento da própria empresa interessada, que encaminhou ofício ao secretário de Educação solicitando a efetivação do Programa de Educação Cidadã. Também está prevista a capacitação do corpo docente de multiplicadores com carga horária de 16 horas. Com relação ao referido contrato de número 28/2019, descreve o corpo instrutivo que no exercício de 2019 foi empenhado, liquidado e pago ao SEBEC o valor de R$ 1.859.490, restando ainda a importância de R$ 2.015.880, com previsão de execução para o exercício 2020. Mais adiante, o corpo científico deste tribunal fez uma análise histórica dos fatos sobre a empresa contratada e atos dos seus sócios, notadamente: a. Sua íntima ligação com a própria propositura da lei que instituiu o Dia Estadual da Educação Cidadã e do mês Setembro Cidadão, protocolado no Gabinete Civil da Governadoria do Estado em 13 de agosto de 2013. B. Registro da abertura da empresa SEBEC, Centro Brasileiro de Educação e Cidadania, 8 dias após o protocolamento da supracitada proposta de lei, a saber, o dia 21 de agosto de 2013. C. Sancionamento da Lei Complementar Estadual de número 494/2013, em 28 de agosto de 2013, 7 dias após a abertura da empresa. D. Alteração da referida complementar em 26 de setembro de 2018, através da Lei Complementar Estadual de número 639/2018, que acrescentou ao artigo 1º o parágrafo com os seguintes termos, abre aspas. Parágrafo 3º. O laço com as cores representativas da República Federativa do Brasil simboliza a luta por cidadania. Fecha aspas. NR. E o laço a que se refere o alterado dispositivo legal, ou seja, a flâmula do Setembro Cidadão, fecha aspas, que simboliza a luta por cidadania, é material de divulgação idealizado e patenteado pela empresa SEBEC, Centro Brasileiro de Educação e Cidadania, como se constata pela leitura dos parágrafos 11 e 12 do ofício encaminhado pela própria empresa no momento em que pleiteia ela mesma a contratação. Os fatos acima são descritos pela unidade instrutiva como uma forma não comum de criação de reserva de mercado pela própria empresa, pois a própria legislação de forma, abre aspas, a própria legislação de forma oblíqua determinou por criar um certo direcionamento no que se refere à efetivação das ações educacionais e de divulgação relativas à educação cidadã, na medida em estabeleceu como ícone representativo da atuação estatal, não um símbolo oficial, mas uma marca de propriedade e de uso exclusivo de uma determinada empresa privada. Fecha aspas. Entretanto, alertou a DAD que, em 20 de janeiro de 2020, a Subcoordenadoria de Fiscalização Financeira e Análise da Controladoria Geral do Estado encaminhou pedido de diligência ao secretário estadual de Educação, por meio do qual, em razão de denúncia formalizada àquele órgão de controle interno, sugeriu a interrupção contratual e os consequentes pagamentos, até que restasse concluída a análise dos pontos então denunciados. A inicial desta representação afirma igualmente que, a respeito da contratação em questão, tramita no âmbito do Ministério Público Estadual inquérito civil público com o objetivo de apurar a aludida inexigibilidade de licitação, conforme se observa na portaria de número 004/2019 da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim-RN. Com o mesmo objetivo, tramita ainda procedimento para apuração de notícia de fato, de número 116, do 2019, 000-560, no âmbito da 46ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Natal-RN. Ao final, a unidade técnica pleiteia a concessão
de tutela de urgência cautelar, determinando inaudita que a Secretaria de Estado de Educação e Cultura adote as providências para a imediata suspensão da contratação firmada com o Centro Brasileiro de Educação e Cidadania, SEBEC, contrato de número 028/2009, devendo, por conseguinte, o órgão contratante abster-se de realizar qualquer despesa dele decorrente até que se ultime a apreciação do mérito. Fecha. Através do evento de número 9, proferir decisão monocrática sem a oitiva prévia dos responsáveis, acolhendo o pleito formulado pela representação do órgão científico. Após a intimação do órgão de origem, acerca da medida cautelar, os autos seguiram ao Ministério Público de Contas. Ao ofertar parecer, evento de número 35, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas asseverou que os requisitos do Fumus Bonis Iuris se encontram amplamente caracterizados na atual fase de instrução preliminar por intermédio, em especial, dos elementos de prova indicativo de que o contrato de número 028/2009, pactuado entre a Secretaria Estadual da Educação, Cultura, Esporte e Lazer e o Centro Brasileiro de Educação e Cidadania, SEBEC, padece de vício de nulidade gravemente lesivos ao patrimônio público estadual, dentre os quais se realça a sua incompatibilidade substancial com as hipóteses de licitação inegível que lhes serviram de suporte legal. Ainda em sua intervenção, o representante do Parquet Especial destacou os seguintes pontos. Abre aspas. A Secretaria de Estado contratante não demonstrou motivamente o entendimento aos pressupostos objetivos e subjetivos da hipótese de inegibilidade disciplinada por meio do supra-transcrito artigo 25.1 pior. Consta que os gestores públicos envolvidos se limitaram a passivamente assentir com todos os procedimentos materiais e valores contidos na proposta de contratação unilateralmente formulado pelo próprio Centro Brasileiro de Educação e Cidadania, SEBEC, evento de número 4, folhas 14 e 15. Descortina-se por essa via uma incúria administrativa oriunda não apenas da notória inércia da administração pública contratante ao não motivar exaustivamente a presente contratação, mas também da impossibilidade lógica de fazê-lo em face, a princípio, da incompatibilidade insanável entre o objeto material contratado e a sistemática legal própria às licitações inexigíveis, né? Consequentemente, a administração pública estadual jamais poderia haver efetivado a sublinhada contratação direta por inexigibilidade licitatória em torno da contratação dos materiais enumerados no contrato de número 028/2009, os quais se mostram dedutivamente passíveis de aquisição por meio das modalidades legais de competição licitatória, ou, quiçá, até mesmo por intermédio de parcerias ou convênios com outras entidades públicas que, insista-se, já ofertam gratuitamente conteúdos pedagogicamente analógicos. Constata-se, enfim, que a presente contratação e os seus subjacentes atos de despesas públicas se encontram aparentemente maculados por vícios irredutíveis de nulidade, tendo por alvo os graves indícios da ocorrência, no mínimo, de negligência lesiva à tutela do erário de condutas criminalmente tipificadas e de intento fraudulatório, ao artigo 37, 21 da Constituição da República e aos artigos 25, 1, 2 e 26 da Lei Federal de número 8.666/1993. Complementarmente, registra ainda a existência em paralelo de outros elementos de prova indicativos de ilicitudes mais complexas, que, por sua vez, merecerão o devido aprofundamento instrutório posteriormente à concretização da medida cautelar concedida pela conselheira relatora, a exemplo dos consistentes indícios já catalogados nestes autos, de que os sócios proprietários do Centro Brasileiro de Educação e Cidadania, SEBEC,
Jabas Antônio da Silva Bezerra e Lígia Regina Carlos Limeira, teriam dolosamente influenciado o processo legislativo que convergiu na promulgação da Lei Complementar Estadual de número 494/2013 e, posteriormente, manipulado o registro da patente da invocada, abre aspas, flâmula do Setembro Cidadão, fecha aspas, cuja observância pela Secretaria Estadual da Educação, em tese, haveria se tornado cogente a partir da publicação da Lei Complementar Estadual de número 639/2018, do desiderato de assegurar a onerosa, exclusiva e fraudulenta contratação direta de tal entidade privada, o que, de fato, vem ocorrendo quase ininterruptamente desde a celebração do contrato de número 20/2016, evento de número 4, folhas 3 a 8. Fecha aspas. Ao final, o parecer do Ministério Público de Contas requereu a ratificação restrita da providência cautelatória já definida por esta relatora e remessa dos autos à Diretoria de Administração Direta para fim de prosseguimento da instrução probatória mediante a individualização dos agentes públicos e privados envolvidos e a abertura da fase reservada ao exercício do direito de defesa. Eu quem pronto a relatar e passo ao voto. O presente momento processual requer pronunciamento do plenário desta Corte de Contas acerca da ratificação ou não da medida cautelar concedida monocraticamente por esta conselheira relatora no dia 26 de maio de 2020. De início, me salientar que a matéria era submetida à apreciação deste colegiado, detém-se a medida cautelar requerida pela Diretoria de Administração Direta, DAD, para a adoção das providências necessárias à suspensão do contrato administrativo de número 028/2019, firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura e o Centro Brasileiro de Educação e Cidadania, SEBEC, cujo objeto é a implantação do Programa Brasileiro de Educação Cidadã, PROBEC, na rede estadual de ensino. Com efeito, a efetiva comprovação das irregularidades apontadas e a indicação dos agentes públicos privados responsáveis, se for o caso, são questões afetas ao mérito, cujo exame terá espaço após a instauração do devido processo legal em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, pautada, a análise ora requerida é de natureza perfunctória, em juízo de condenação sumária, com vistas a averiguar a presença no caso concreto do fons boni juris e do perigo in mora. Passemos ao exame da matéria. O Poder Geral de Cautela dos Tribunais de Contas é tema assento no Supremo Tribunal Federal, que já referendou sua constitucionalidade enquanto prerrogativa implícita ao exercício do seu papel fiscalizatório conferido pela Carta Magna, conforme precedentes gerados nos processos do MS 24.510-DF e MS 26.547-DF. Sobre o tema, convém registrar as lustras palavras do ministro Celso de Mello ao julgar o referido MS 26547-DF. Abre aspas. O poder cautelar também compõe a esfera de atribuições institucionais do Tribunal de Contas, pois se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício por esta alta corte das múltiplas e relevantes competências que lhes foram diretamente otorgadas pelo próprio texto da Constituição da República. Isso significa que a atribuição de poderes explícitos ao Tribunal de Contas, tais como enunciado no artigo 71 da Lei Fundamental da República, supõe que se reconheça a esta Corte, ainda que por implicitude, a possibilidade de conceder provimentos cautelares vocacionados a conferir real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se neutralize situações de lesividade atual ao eminente ou eminente ao erário. Fecha aspas. Ora, se o objetivo da medida cautelar é evitar o dano ao erário, a sua eventual concessão após o estabelecimento do contraditório tende a inviabilizar a efetividade da própria tutela cautelar. Deste prisma, destaco precedentes do Supremo Tribunal Federal que evidenciam sua pacífica jurisprudência, inclusive quanto à possibilidade de expedição de provimentos cautelares sem a prévia audiência da parte contrária.
trecho do voto do ministro Celso de Mello, proferido no MS número 24510, DF, relatora, a ministra Ellen Grace, plenário, DJ, 19 de março de 2004. MS 26547, DF-MC, relator, ministro Celso de Mello, julgado em 23 de maio de 2007. DJ, 29 de 5 de 2007. MS 33092, DF, relator, ministro Gilmar Mendes, segunda turma, julgado em 24 de março de 2015, DJ, 17 de 8 de 2015. MS 34446, MC, relatora, ministra Rosa Weber, julgado em 22 de novembro de 2016 e publicado em 25 de novembro de 2016. Neste sentido, cabe destacar que a concessão de medida cautelar pelas Cortes de Contas não constituiu mera recomendação, mas verdadeira determinação dotada de força congente à autoridade pública a quem for dirigido o seu cumprimento. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em precedentes já citados anteriormente, MS 26547, DF, ministro relator Celso de Mello, DJU, 25 de maio de 2007. Assim, não remanesce dúvida quanto à legitimidade da presente atuação, inclusive com previsão específica em norma resolutiva deste tribunal, a saber, o parágrafo único do artigo 6º da resolução de número 009/2008 TCE. Tanto no processo civil quanto no controle externo, a medida cautelar tem como escopo a proteção de um bem jurídico que eventualmente esteja sob ameaça. Nos termos do artigo 120 da Lei Complementar Estadual de número 464/2012, a tutela cautelar no Tribunal de Contas visa proteger o erário quando houver, abre aspas, fundado o receio de grave lesão ao patrimônio público ou a direito alheio ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, fecha aspas. A concessão de medida cautelar em caráter liminar requer a congregação de dois requisitos designados, fomos bonis juris e periculum in mora. O primeiro consiste na pertinência jurídica da matéria apreciada em juízo de combinação sumária, ou seja, com base numa análise ainda superficial e preliminar. O perigo da demora, por sua vez, denota a urgência da medida a fim de evitar um dano eminente ou em curso. Pois bem, firmado tais conceitos, entendo que os dois requisitos se encontram plenamente caracterizados no caso Oranha Preço. Na forma do artigo 3º da Lei de número 8.666/93, a licitação é o procedimento administrativo que tem por escopo a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública com vistas à satisfação do interesse público, de forma a garantir, principalmente, a observância dos princípios constitucionais da isonomia e pessoalidade, findando por legitimar, fundamentar a celebração de um contrato administrativo para a realização de obras, serviços, compras, alienações, locações, concessões e permissões. Do que foi dito, interfere-se que a competitividade é a essência do certame. Na verdade, essa é uma questão de lógica, pois o procedimento somente é possível e, em tese, obrigatório, por ocasião de uma disputa onde não há competição, também não há licitação, dada a absoluta incompatibilidade. Neste contexto, e com o escopo de preservar o princípio da concorrência, é vedado a lei por força do artigo 37 e 21 da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil, a previsão de exigência de qualificação técnica e econômica que não sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações referentes ao objeto licitado. Da mesma forma, também os agentes públicos não devem, em consonância com os artigos 3º, 1º, da Lei de número 8.666/93, admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Pois bem,
Considerando esse primeiro aspecto essencial a todo e qualquer procedimento licitatório, o exame materializado pela Diretoria de Administração Direta, DAD, identificou de plano algumas premissas fáticas que devem primeiramente ser relevadas antes de adentrarmos a análise específica do contrato, a saber. Em 13 de agosto de 2013, o senhor Jarbas Antônio da Silva Bezerra e a senhora Lígia Regina Carlos de Meira protocolaram, junto ao Gabinete Civil da Governadoria, a proposição de número 18.2910/2013-6, objetivando a materialidade de um projeto de lei complementar para a instituição do Dia Estadual da Educação Cidadã e do mês Setembro Cidadão. Na data de 21 de agosto de 2013, ou seja, 8 dias depois, houve o registro da abertura da empresa SEBEC, Centro Brasileiro de Educação e Cidadania, inscrita no CNPJ de número 18.738.375/0001/19, de propriedade dos aludidos proponentes. Sequencialmente, em 28 de agosto de 2013, ou seja, 7 dias após a abertura da empresa, a Lei Complementar de número 494/2003 foi sancionada e publicada, instituindo o Dia Estadual da Educação Cidadão. Nos termos do artigo 2º da referida norma, a Secretaria Estadual de Educação deveria promover ações a fim de abordar a temática, utilizando-se de congressos, simpósios, seminários e similares, além da divulgação dos símbolos nacionais ou estaduais previstos na Constituição Federal e Constituição Estadual. Por força da Lei Complementar de número 639/2018, foi acrescido ao artigo 1º da Lei Complementar 494/2003 o parágrafo 3º, com as seguintes redações, abre aspas, o laço com as cores representativas da República Federativa do Brasil simboliza a luta por cidadania, fecha aspas. O laço, a que se refere o dispositivo legal, ou seja, a flâmula do Setembro Cidadão, que simboliza a luta por cidadania, é material de divulgação idealizado e patenteado pela empresa SEBEC, Centro Brasileiro de Educação e Cidadania. O PROBEC, Programa Brasileiro de Educação Cidadão, foi idealizado pelo senhor Jarbas Antônio da Silva Bezerra e pela senhora Lígia Regina Carlos Limeira, sendo a marca de propriedade e uso exclusivo da SEBEC, Centro Brasileiro de Educação e Cidadania, apresentando, portanto, natureza privada com fins lucrativos. Dos fatos apurados pela unidade técnica desta Corte de Contas e acima elencado, infere-se, a princípio, que a própria administração pública, investindo-se de aspectos legais, direcionou as ações de educação e cidadania a uma única empresa privada, impedindo a concorrência não pela natureza intrínseca do objeto a ser contratado, e sim por aspectos extrínsecos e não relevantes. Em outras palavras, a inviabilidade ou a desnecessidade de competição como forma de justificar a inexigibilidade de licitação não parece ter emergido naturalmente. A bem da verdade, tudo indica que foram criadas intencionalmente para atender a um interesse particular, como bem pontuou a unidade técnica. A contratação foi incomumente provocada e deflagrada pela própria empresa interessada. O procedimento administrativo é originado como uma expedição encaminhado pelo SEBEC ao secretário estadual da Educação, senhor Getúlio Marques Ferreira. Com efeito, há de se concluir, portanto, que ocorreu uma inversão na dinâmica da contratação. A demanda para aquisição das cartilhas não se origina na administração pública. Não, é ela que identifica suas necessidades, quantidades, regime de execução pertinentes e que característica do ponto de vista pedagógico, o material adquirido precisa apresentar. O que ocorreu foi que uma empresa privada com interesse na contratação, inclusive a mesma que propôs a criação da lei instituindo o Dia Estadual da Educação Cidadão e do mês Setembro Cidadão, apresentou à Secretaria de Educação seu programa e material nessa área de educação e propôs sua contratação pela administração. Fecha aspas. Some-se a isso o fato de que o material fornecido
cartilhas intituladas Cidadania AZ, não é insuscetível de definição, comparação e julgamento por critérios objetivos, não apresentando, portanto, singularidade e exclusividade. Ademais, não é possível utilizar-se somente do argumento de que a empresa contratada detém uma marca exclusiva registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a saber, o laço, a que se refere a Lei Complementar de número 639, de 26 de setembro de 2018, que representa a flâmula do Setembro Cidadão, como um fato apto a ensejar a inexigibilidade do certame. Quanto a este aspecto, perfilho do entendimento da unidade técnica ao descrever que a edição da referida legislação, Lei Complementar Estadual de número 639/2018, que alterou a Lei Complementar Estadual de número 494/2013, de forma oblíqua, abre aspas, terminou por criar um certo direcionamento de que se refere à efetivação das ações educacionais e de divulgação relativas à educação cidadã, na medida em estabeleceu como ícone representativo da atuação estatal, não um símbolo oficial, mas uma marca de propriedade de uso exclusivo de uma determinada empresa privada. Fecha aspas. Voltando ao estudo específico do objeto da contratação direta, o corpo técnico, ao analisar o referido material didático, objeto central da contratação, e na qual se consubstancia a efetivação do programa PROBEC, constata que a supracitada cartilha revela-se como uma espécie de dicionário com a compilação de alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o que é água, advogado, amor, bandeira do Brasil, cidadão, dignidade, desemprego, ecologia, emprego, família, greve, entre outros. Ou seja, não houve demonstração de que o material a ser adquirido se reveste de complexidade especial ou extraordinária a demandar a contratação de profissional ou empresa notoriamente especializada, existindo materiais, no caso, cartilhas similares, inclusive no site da internet, disponíveis para ou seja, a maioria de forma gratuita, que certamente atenderia às necessidades do interesse público. Neste sentido, pontuou o corpo instrutivo na inicial de sua representação. Abre aspas. Há inúmeros materiais disponíveis no mercado com conteúdo similar e até mais abrangente, tratando do tema cidadania. Em rápida consulta aos sites de busca na internet, pode-se averiguar a existência de cartilhas disponíveis para download, na sua maioria gratuitas, elaboradas por entidades diversas e até por outros órgãos públicos, cujo conteúdo trata de conceitos, princípios e valores para a formação cidadã. Para melhor exemplificar, vejamos alguns materiais pesquisados. Cartilha Brasilzinho, Cidadania, elaborada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, em parceria com o Ministério da Justiça. Cartilha João Cidadão, elaborada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Estatuto da Criança e do Adolescente em tirinhas para crianças, elaborado pela Câmara dos Deputados. Turma do Sejuquinha, Sejus, mais perto das crianças, elaborado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal. No caso desses exemplos de materiais consultados, todos estão disponíveis para download, né, e permite reprodução de forma gratuita. O que se evidencia que, com isso, é que, em tese, nada obstaria que a Secretaria Estadual de Educação, por meio de convênio, parceria, acordo de cooperação ou qualquer instrumento congênero, obtivesse, junto a esses órgãos, as informações e as premissas necessárias para a obtenção, reprodução e adaptação e implementação do material na rede de ensino público do Estado do Rio Grande do Norte. O fazendo, quer seja através da sua própria estrutura administrativa, órgãos, entidades e quadros profissionais, ou, eventualmente, por intermédio de
instituições de ensino privadas contratadas. Nessa perspectiva, a considerar essas evidências, permite-se concluir que não restam presentes os pressupostos da unicidade e singularidade no objeto em questão. Não se verifica qualquer característica, componente ou particularmente que confira à carteira cidadania AZ o caráter de exclusividade, ou seja, que comprove que apenas ela, de forma exclusiva, atenderia à pretensão da administração pública de modo a justificar, portanto, a inviabilidade lógica de licitar. O Tribunal de Contas da União, TCU, já analisou por diversas vezes situação idêntica à que estamos enfrentando agora, consoante se extrai do informativo de jurisprudência sobre licitações e contratos número 10, BEMES. Inexigibilidade de licitação. 2. Existência de outras empresas aptas à prestação de serviços contratados. Outra, possível irregularidade objeto da denúncia oferecida ao TCU envolveu a contratação pelo COFEA do Instituto de Desenvolvimento Gerencial NDG, com o objetivo de ministrar o curso Gestão para Resultados, e também com vista à prestação de consultoria técnica para aperfeiçoamento do planejamento anual do sistema de gestão do CONFER na gestão por resultados em 2007. Para a unidade técnica, o treinamento contratado constitui-se, de fato, abre aspas, em serviço técnico especializado previsto no inciso 6º do artigo 3 da referida lei, fecha aspas. Também não se questionava, abre aspas, a capacidade técnica da prestadora que demonstrou, mediante documentação anexada aos autos, sua experiência em ministrar treinamento da espécie, fecha aspas. Todavia, não teria ficado evidenciada, abre aspas, levando-se em conta que a singularidade de um serviço diz respeito à sua invulgaridade, especificidade, ou seja, a natureza singular se caracteriza como uma situação anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por todo e qualquer profissional especializado. Envolve os casos que demandam mais do que a simples especialização, pois apresentam complexidade que impede a obtenção de solução satisfatória a partir da contratação de qualquer profissional. Fecha aspas. Para corroborar o seu entendimento, a unidade técnica afirmou haver identificado em simples consulta na internet que, além do INDG, diversas consultorias promovem esse tipo de treinamento. Verificado o currículo dessas empresas profissionais, constata-se que qualquer um deles estaria habilitado à prestação do serviço contratado pela COFEA. No que concerne à contratação de consultorias junto ao INDG, concluiu a unidade instrutiva que, abre aspas, como no caso anterior, o serviço contratado não se reveste da requerida singularidade com vista ao seu enquadramento no inciso 2º do artigo 25 da Lei de Licitações, existindo no mercado diversas empresas de consultorias habilitadas à prestação de assessoria na área de gestão e planejamento estratégico, com ampla experiência e considerável tempo de atuação no mercado, utiliza-se das mesmas metodologias adotadas pelo INDG. Não se identifica, portanto, qualquer ineditismo ou especificidade do serviço prestado, que nos leve a concluir por sua singularidade. No anuir a manifestação da unidade técnica, o relator afirmou que o tema tem suscitado acalorado debate na doutrina e na jurisprudência, haja visto a dificuldade de se determinar em tese quando o serviço pode ser enquadrado como tendo natureza singular. Para ele, os demais requisitos da espécie são da mais fácil identificação. Os serviços técnicos estão previstos no artigo 3 da Lei de Licitações e a notaridade do profissional especializado por ser comprovada por meio de documentos hábeis para tanto como diplomas, participações em eventos, cursos ministrados, etc. Ao final, o relator propôs e o plenário decidiu expedir determinação corretiva ao COFEA,
precedente citado acórdão número 8.852/2008, plenário, acórdão número 658/2010, plenário, TC 021.717/2017, 5, relator, ministro, substituto André Luiz de Carvalho, em 31 de março de 2010. Ainda neste sentido, é o anunciado da súmula de 255 do TCU e a jurisprudência deste Tribunal de Contas. Súmula 255 TCU. Nas contratações em que o objeto só passa a ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade. Acórdão número 45/2016, pleno, processo de número 12.586/2007, TC, relator, conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, julgado em 16 de fevereiro de 2016. Acórdão número 115/2015, primeira Câmara, processo de número 9.046/2008, TC, relator, conselheiro Tarcísio Costa, julgado em 23 de abril de 2015. Acórdão número 443/2011, pleno, processo de número 14.776/2005, TC, relator Carlos Tompos Costa Fernandes, julgado em 1º de julho de 2011. Nesse contexto, até a Procuradoria-Geral do Estado, PGE, invocou a súmula de número 255 do TCU ao proferir despacho nos autos do processo administrativo de número 0041, 0002, 0012-53/2019, 31, quando Estada a se manifestar sobre a contratação, registrando que, abre aspas, no caso em comento, causa espécie a condição de exclusividade da referida empresa para a prestação dos aludidos serviços, considerando que o objeto do contrato poderia, em tese, ser realizado até mesmo de forma direta pela própria administração pública estadual, que possui em seu quadro profissional aptos para realizar os serviços previstos no artigo 2º, inciso 1º e 2º da Lei Complementar Estadual de número 494/2013. Fecha aspas. Chamou ainda a atenção da unidade técnica ao constatar que a própria PGE alertou que, quando a administração foi instada a justificar a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço, como exigido pelo artigo 26 da Lei de número 8.666/93 e súmula 255 do TCU, que a resposta, razões foram fornecidas unilateralmente pela própria empresa interessada, tendo sido acatadas em sua totalidade pela servidora da CODESE e ratificadas pela Secretaria Adjunta. Ou seja, causa grande estranheza o fato de uma demanda técnica primordial da contratação, ou seja, a contratação seja fornecida pela própria empresa contratada sem um procedimento licitatório, quando o normal é a elaboração de justificativa pela própria administração pública, sendo totalmente irregular, incomum a prática de ratificação da justificativa elaborada pela empresa privada. Por outro lado, não posso deixar de observar que o contrato traz em si, como objeto principal, o fornecimento das supracitadas cartilhas, tanto é que, na cláusula 3ª da avença, item do valor do contrato, a sua quantificação se refere apenas ao preço unitário da cartilha, valorado em R$30. Ou seja, o valor do contrato nada mais é o preço unitário da cartilha multiplicado pelo número de exemplares, inexistindo qualquer elemento na composição do preço a respeito da obrigação acessória, que consiste no custo de formação de professores com carga horária de 16 horas aula. Para confirmar a afirmação acima, qual seja, a de que o contrato é baseado primordialmente no fornecimento da cartilha, basta verificar que a administração, ao lançar a nota de empenho de número 219, NE 000528, referente ao primeiro pagamento do contrato com data de referência em 6 de agosto de 2019, classifica a natureza da despesa como
material, educacional e cultural, inexistindo, assim, qualquer menção à prestação de serviços consistente em palestras ou capacitação. De igual forma, a própria empresa contratada, ao emitir a nota fiscal de número 44, na mesma data de 6 de agosto de 2019, descreve no campo natureza da operação a informação de venda de mercadoria, mesmo que o objeto central da contratação fosse a capacitação do corpo docente da Secretaria de Estado da Educação, o que não é o caso, conforme se demonstra acima, também estaríamos diante do mesmo elemento que descaracteriza o presente momento processual de juízo sumário, o Instituto da Inexigibilidade de Licitação. Explico. A citada capacitação, como a de que tudo indica, termina por ser um curso acessório à cartilha. Ora, se a cartilha não apresenta qualquer elemento de complexidade, a capacitação baseada nela ou em temas de educação cidadã também padece do mesmo vício, por consequente, não vislumbro no presente momento a natureza singular deste serviço, que, para fim de inexigibilidade e de licitação, deveriam ser caracterizada como uma situação anômala, incomum, excepcional, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por todo e qualquer profissional especializado, o que não é o caso exausto. Voltando a respeito das razões de raciocínio do corpo científico, da qual compartilho como razões de decidir, conclui-se, então, que a contratação direta por inexigibilidade em debate não encontra pressuposto para caracterizar a inviabilidade de competição, sendo latente, no presente momento de juízo de deliberação sumária, a violação aos princípios norteadores das contratações públicas, notadamente o da legalidade, da impessoalidade e da garantia de isonomia entre os concorrentes, estando comprometida a asseguração da contratação mais vantajosa para a administração e para o interesse público. Com efeito patente, o Fumus Boni Iuris, em face das alegações iniciais do corpo científico, autor da representação, e da violação aos princípios maiores aplicados à licitação, da mesma forma também é incontestável. No meu entender, o perículo in mora, dado o potencial prejuízo que a continuidade dos pagamentos derivado da citada contratação direta, nos termos acima identificados, venha a ocasionar ao erário, pois não há, no presente momento, razões para justificar a contratação direta, o que pode ter influência direta no preço pago pela administração do produto adquirido, sem olvidar a existência de materiais gratuitos similares disponíveis na internet, com nítida possibilidade de adequação da administração e a falta de comprovação de que tais materiais poderiam ser elaborados pela própria administração pública estadual, notadamente pelo próprio quadro da Secretaria de Estado da Educação. Portanto, o interesse jurídico ainda se faz presente no caso concreto, porque subsistentes a necessidade, utilidade e adequação da pretensão acautelatória perseguida, dado a potencialidade da violação ao artigo 37 e 21 da Constituição da República e artigos 13, 25, 1 e 2 e 26 da Lei Federal de número 8.666/93. Por fim, anoto que a medida cautelar foi proferida sem a oitiva prévia dos responsáveis ante a permissividade do artigo 120, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual de número 464/2012 e a constatação de possível ocorrência de pagamento derivado do contrato. Esta percepção da iminência da possível ocorrência de novos pagamentos deriva da consulta ao próprio processo administrativo da origem mediante o sistema SEI, vez que após a recomendação da suspensão do contrato pela Control, os autos receberam, em abril do corrente ano, um parecer jurídico da própria Secretaria Estadual da Educação, por onde se afirma que o contrato não possui nenhuma irregularidade, encaminhando o processo para a decisão do titular da Secretaria.
Ao recomendar a continuidade do contrato, ora em debate, a fundamentação do parecer jurídico faz a seguinte afirmação, abre aspas, com a devida vênia, temos entendimento que não há cabimento para nenhum órgão, além do próprio interessado, adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade dos atos praticados, vez que a análise sobre o prisma estritamente jurídico já foi realizada em 2 instâncias, por esta especializada e pela Procuradoria-Geral do Estado, PGE, não havendo qualquer outra possibilidade, fecha aspas. O trecho acima revela grande equívoco, pois em se tratando de matéria que aborda inexigibilidade de licitação, não há margem alguma do administrador público em dispensar o certame baseado nos aspectos de conveniência e oportunidade. O que o sistema legal vigente determina é exatamente o contrário. A administração deve adotar como regra geral, tal como posta na Carta Política vigente e na Lei de número 8.666/93, o dever de contratar, mediante prévia licitação, sendo excepcionais as causas de contratação direta, onde, por força congênita, inexiste qualquer margem de conveniência e oportunidade para dispensa ou inexigibilidade, pois as possibilidades são aquelas estritamente detalhadas na legislação. Causa ainda grande impacto no referido parecer jurídico, onde opina pela continuidade do contrato ao declarar que nenhum órgão ou qualquer outra possibilidade de nova análise sobre a decisão do administrador quanto aos atos praticados. Ora, se o caso dos autos trata-se de uma inexigibilidade de licitação, é completamente factível que outros órgãos, tais como a própria Control, ao exercer suas atribuições de órgão central do sistema de controle interno da administração direta, bem como esta Corte de Contas, atuando em sua missão constitucional de controle externo, possam questionar legitimamente, cada um no âmbito de sua competência, a legalidade da referida contratação. Desta forma, foram estas as considerações que levaram a esta relatora, de todos os demais aspectos postos na decisão monocrática, em conceder a medida cautelar sem a oitiva prévia dos responsáveis. Nesse passo, a expedição de determinação para que a autoridade competente suspenda a execução do contrato e de qualquer pagamento decorrente até neste passo, a expedição de determinação para que a autoridade competente suspenda a execução do contrato e de qualquer pagamento dele decorrente, até ulterior deliberação sobre o mérito da presente demanda em impugnação exauriente. É medida cautelatória que se impõe. Conclusão. Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, cujas razões de adoto de forma complementar, submeto a este plenário, para fim de ratificação, a decisão monocrática que concedeu a medida cautelar sugerida pelo corpo técnico, proferida com fulcro no artigo 6º da Resolução de número 009/2011, TCRN, combinado com os artigos 120 e 121.3, todo da Lei Complementar Estadual de número 464/2012, e, por fim, o artigo 71, 10º da Constituição da República, cujo teor final adotou as seguintes medidas. A. Expedir determinação direcionada ao atual secretário de Estado da Educação e Cultura para que este suspenda imediatamente a execução do contrato de número 028/2019 e qualquer pagamento dele decorrente, firmado entre a referida Secretaria e o Centro Brasileiro de Educação e Cidadania, SEBEC, até que se ultime a apreciação do mérito da presente demanda. B. Fixar o prazo de 10 dias, contados a partir da intimação da decisão monocrática, para que os gestores responsáveis comprovem nos autos a adoção da medida descrita no item anterior, por meio de sua publicação no Diário Oficial, sob pena de imposição
de multa diária e pessoal o senhor Getúlio Marques Ferreira, atual titular da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, que restou fixada em R$ 3.000, com fundamento no artigo 110 da Lei Complementar Estadual de número 464/2012, sem prejuízo da adoção de outras providências de cunho responsabilizatório. Uma vez referendadas as medidas acima, já estabelecidas em decisão monocrática, faz-se desnecessário a expedição de novas comunicações ao órgão de origem para o cumprimento da obrigação de fazer, sendo necessária apenas a expedição de intimação para noticiar a citada ratificação. Timadas as providências cabíveis, após o julgamento deve os autos seguir a unidade técnica para a. Anexar aos autos a íntegra do processo administrativo que deu aso à representação em tela. B. Identificar todos os responsáveis pelo pagamento derivado do contrato em curso e demais responsáveis pelos pagamentos dos contratos já findos que tiveram o mesmo objeto da contratação em tela, para posterior exercício do contraditório e da ampla defesa. Por fim, ressalto que os prazos para cumprimento da decisão monocrática foram estabelecidos conforme os prazos legais previstos na Lei Complementar Estadual de número 464/2012, iniciando-se, portanto, no primeiro dia útil subsequente ao recebimento da comunicação, não se aplicando, desta maneira, a suspensão excepcional dos prazos processuais previstos nas portarias de número 094/2020, GP-TCE, DOE, 18 de março de 2020, e demais portarias que as sucederam, dado a aplicação da parte final do artigo 1º da referida portaria. É como voto, presidente. Coloco em discussão e votação o voto da conselheira Maria Adélia Salles. Senhor presidente. Pois não. Conselheiro Gilberto Jales. Primeiro, parabenizar a conselheira Maria Adélia Salles pelo voto a esse tribunal, pela coragem, pela atuação concomitante, até preventiva, mas eu sei que a gente está, nesse momento, referendando uma decisão cautelar que já foi proferida. Eu consulto a conselheira e o plenário se não seria o caso de, já nesse momento, remeter esses autos ao Ministério Público Estadual, inclusive para que analise, óbvio, a critério dele, a possibilidade de ingresso com ação de constitucionalidade com relação a esse parágrafo 3º, que foi acrescido ao artigo 1º da Lei 639, que me parece o jabuti da história e que foi colocado lá propositadamente para que pudesse fazer, para que pudesse dar causa a essas contratações supostamente por inexigibilidade. Caso seja possível, é a minha contribuição para que se faça essa remessa, já nesse momento, sem prejuízo do que o Ministério Público Estadual possa estar fazendo. Quando for, obviamente, mais adiante, acho que é pertinente que a própria Controladoria do Estado faça uma tomada de conta em todos os contratos que houveram com esse respectivo instituição, até para saber se essas cartilhas existem, se elas foram entregues, se os custos foram proferidos, enfim, se a execução dos contratos se deram como foram contratados. Então, parabenizo a conselheira e voto acompanhando. Já adianto, eu votaria depois do conselheiro Carlos Stomp, mas já adianto que acompanho. A palavra continua facultada. Presidente. Conselheiro em substituição legal, Antônio Ed. Bom, eu também quero logo de plano parabenizar a conselheira Maria Adélia, tanto pela decisão monocrática, quanto pelo voto que submete essa decisão monocrática à ratificação, né, que está agora sendo apreciado por este Tribunal Pleno. Eu queria destacar, assim,
talvez não seja nem necessário consignar isso propriamente no voto, mas é importante que, quando esses autos forem novamente encaminhados ao corpo técnico, se solicite expressamente ao corpo técnico que promova a apuração do dano ao erário, né? Porque é importante que o corpo técnico avalie os preços de mercado do que foi efetivamente contratado, em confronto com os valores que foram pagos, para se partir para a individualização, quantificação deste dano, de modo a ensejar, eventualmente, até mesmo a indisponibilidade dos bens de todos os que deram causa a esse dano, a esse prejuízo erário, diante, inclusive, da gravidade dos fatos que estão aí em apuração e que compõem o objeto do processo. Era basicamente para fazer esse destaque, lembrar ainda também a importância do corpo técnico verificar eventuais contratações celebradas por outros jurisdicionados também, né, da mesma entidade. É possível que prefeituras tenham celebrado também contratações desse mesmo objeto, junto a essa mesma entidade, que devem ser já também uma atuação do nosso corpo técnico no sentido de fazer todas essas apurações. E, no mais, eu também já adianto que acompanho integralmente o voto proferido pela doutora Adélia, considerando também pertinente a sugestão feita pelo doutor Gilberto Jales, no sentido de se incluir já também a comunicação ao Ministério Público dos termos desta decisão que será tomada no âmbito deste julgamento. A matéria continua em discussão. Senhor presidente, pela ordem, só gostaria de compreender se o eminente conselheiro em substituição legal, doutor Ed, faz um acréscimo às propostas que foram lançadas no voto da eminente relatora. Cortou o seu áudio, Excelência, por favor, repita. A minha indagação é se Vossa Excelência faz um acréscimo de atuações do tribunal em relação ao voto proferido pela eminente relatora. Eu acho que é uma alternativa, né? Fiz essa intervenção, mas no sentido de se avaliar, ou se fazer constar no próprio voto, ou que a conselheira leve essas questões em consideração no momento em que for dar um novo encaminhamento aos autos. Mas, se assim entenderem, acho sim pertinente que se faça já no próprio voto constar esses encaminhamentos para avaliação aí dos discussão. Então, nesse caso aí, divergem do voto da conselheira Adélia os conselheiros Gilberto Jales e Antônio Ed, seria isso? Em relação ao encaminhamento... Não, no meu caso não há divergência, eu só acrescento a remessa. Pela ordem. É importante que a conselheira Adélia se manifeste se ela acolhe ou não as proposições, tanto do conselheiro Gilberto Jales, como também do conselheiro em substituição legal, Antônio Ed. Depois disso, passar a palavra para os demais conselheiros, encerrada a discussão, votarem. Então, a conselheira Adélia mantém o voto ou acrescenta ao seu voto as sugestões do conselheiro Gilberto e Antônio Ed? Mantém o voto. Mantém o voto. Mantendo o voto, vou tomar os votos. Depois da conselheira Adélia, vota o conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, senhora conselheira relatora, senhora conselheira substituta, senhores conselheiros, doutor procurador-geral, eminentes servidores, senhoras e senhores que nos assistem pelo canal do YouTube. Senhor presidente, eu serei bastante breve. Entendo que a eminente relatora exauriu a conformação factual dos atos perpetrados no bojo deste processo relativamente à conformação do ordenamento jurídico, seja de perfil constitucional, seja também de perfil infraconstitucional. Daí porque eu considero que estão presentes
os requisitos da fumaça do bom direito, do fumo boniures, e faço desse enquadramento, dessa concussão lógica existente no decorrer do seu arrazoado, como também o perículo em mora. E acolho também as proposições dos eminentes conselheiros Gilberto Jales e também do conselheiro em substituição legal, doutor Antônio Hélio. É como eu voto. Depois do conselheiro Thompson, voto do conselheiro Gilberto, que já se pronunciou. Então, temos aí o conselheiro Thompson. Ou Gilberto gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Ok, então, conselheiro Tarcísio, acompanha o conselheiro Gilberto ou a conselheira Adélia? Está sem o microfone. Ligar o áudio, ligar o áudio. Alô? Senhor presidente, agradecendo as palavras elogiosas da conselheira Adélia, também me acosto integralmente à conselheira Adélia, no voto dela, e também parabenizando. Ok, então temos 2 votos seguindo a conselheira Adélia, o dela própria e o do conselheiro Tarcísio, e 2 para encaminhar para o Ministério Público, já agora em sede de cautelar, que são os votos do conselheiro Gilberto e conselheiro Thompson. Como voto, conselheiro Antônio Hélio? Bom, Excelência, eu até já havia também na minha manifestação inicial manifestado a minha concordância com a sugestão também do conselheiro Gilberto, né? Eu acho que, na verdade, não se está diante nem de uma situação em que haverá divergência propriamente. Só fazer isso aí, Vossa Excelência já expôs, estamos em votação. Ou acompanha o conselheiro Gilberto ou a conselheira Adélia, não é hora mais de discussão. Excelência, eu estou fazendo esclarecimento em relação à fundamentação do voto. Eu estou fazendo esclarecimento para votar, tão somente para votar. Tudo bem. Presidente, pela ordem. Eu gostaria de propor também, eu concordo com o encaminhamento ao Ministério Público. Concordo. Ok, então, dessa maneira, fica consensual. Mas pode falar, conselheiro Antônio Hélio. Pois é, eu estou esclarecendo que o meu voto ele é, sim, em concordância com o voto da relatora, com apenas este acréscimo em relação à comunicação ao Ministério Público. E em relação ao encaminhamento que será feito ao corpo técnico, eu estou fazendo apenas uma observação que não conflita com o voto da conselheira Adélia, no sentido de se deixar expresso que o corpo técnico deverá se dedicar à apuração do dano ao erário decorrente desses pagamentos irregulares. Então, somente isso, em concordância total com o... Feito registro. Ok. Conselheiro Renato. Acompanho o voto da conselheira Adélia. Ok, então a conselheira Adélia acata a sugestão do conselheiro Gilberto e os demais conselheiros acompanham, seria isso. Agradecendo a conselheira Maria Adélia Salles, passo a palavra ao conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, eu já saudei a todos, eu tenho apenas, na minha pauta de hoje, 3 processos que versam sobre o mesmo tema. Eu lerei o primeiro voto, cujas conclusões se aplicam aos 2 outros. O primeiro processo é o de número 172 de 2018, tendo como interessado Abraão Bernardo Coelho da Silva. Cuida o processo de contratação temporária do interessado já mencionado para a função de técnico de nível médio, sócio-educador, agente educacional na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundase, antiga Fundac. A DAP e o Ministério Público de Contas, em ato conjunto, opinaram pelo prejuízo do exame de mérito da matéria por perder objeto, decorrente do desligamento da função e consequente arquivamento do processo no órgão de origem, nos termos do artigo 312, parágrafo 4º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, aprovado pela Resolução 9 de 2012. É o relatório, senhor presidente, o voto. Eu considero que, na esteira da jurisprudência desta Corte, que a exoneração da parte interessada episódio vindouro à sua contratação tem o condão de exaurir os efeitos financeiros decorrentes da contratação, gerando, pois, o prejuízo do exame do mérito da matéria. Aí, porque, concordando integralmente com o corpo técnico e com o Ministério Público de Contas, eu voto
neste sentido, senhor presidente, ou seja, pelo prejuízo do exame do mérito da matéria por perda de objeto decorrente do desligamento da parte interessada da função pública ora mencionada. É nesse sentido que eu voto, senhor presidente, nesse processo e também nos outros dois processos que eu agora menciono o número e o respectivo interessado. São eles, o número 743 de 2018, tendo como interessado José Maurício Machado de Lavor, também da Fundac, antiga Fundac, hoje Fundase, e o processo número 20.945 de 2017, tendo como interessada Gilmara Barros da Silva, oriundo do processo da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. É como eu voto, senhor presidente, e não tenho mais nada a relatar, agradecendo a atenção de todos. Agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson, passo a palavra ao conselheiro Gilberto Jales. Senhor presidente, senhor conselheiro decano, a quem dou as boas-vindas, senhora conselheira, conselheiro substituto, senhores conselheiros, digníssimo procurador-geral, assessores, secretário da sessão e os que nos acompanham no YouTube. Senhor presidente, eu tenho, na realidade, 5 processos. 2 são de aposentadoria, eu vou fazer uma leitura bem abreviada. O 8.899 de 2016, Pedro Rodrigues da Silva é o interessado. O senhor Pedro Rodrigues ocupava o cargo de auxiliar de saúde dos quadros servidores da CESAP. O processo foi analisado durante a ação coordenada e o ato conjunto é no sentido da denegação por irregularidade na concessão. No voto, eu digo que a concessão da aposentadoria está baseada, fundamentada no artigo 6º, inciso 1 ao 4, e o artigo 7º da emenda 41/2003, combinado com o artigo 2º da emenda 47/2005. O que ocorre? Nos autos percebe que, realmente, em consulta ao órgão, o valor do benefício efetivamente implantado não corresponde integralmente ao montante descrito na planilha apostilhada no ato aposentador. Verifica-se que a implantação de vantagens relativas adicionais de salubridade e adicional noturno não prevista no ato concessório e na memória de cálculo. Tal quantia, portanto, encontra-se em desacordo, em desconformidade com o direito da parte. E aí, cortejando os documentos que estão à folha 81 e 85 do apensado, é um documento que foi apensado, que corresponde ao ato concessivo e à tela do órgão, constata-se os valores implantados, a divergência no tocante a esses adicionais. Diante desse cenário, o tribunal é impossível, nesse tribunal, registrar o ato e deve, então, o tribunal, em caso de recusa, determinar as medidas regularizadoras que faremos nesse momento e também, já nesse mesmo momento, prever a responsabilização daquele que injustificadamente deixar de adotar essas medidas. Então, a conclusão é nesse sentido, pela denegação, pela determinação ao IPERN para que em 90 dias regularize, faça as correções de forma a regularizar o ato, e, em caso de descumprimento, já imputando a multa diária de R$ 50, caso seja superado o interregno fixado no item B deste voto. O segundo processo, senhor presidente, também é a apreciação de aposentadoria, e a interessada é a senhora Maria de Fátima Bezerra. É o processo 9.388 de 2016. A senhora Maria de Fátima Bezerra ocupava o cargo de auxiliar de saúde da CESAP. Também o processo foi analisado na ação coordenada, o ato conjunto também pela denegação em função de impropriedades. Também essa concessão foi fundamentada no artigo 6º, inciso 1 ao 4 e artigo 7 da emenda constitucional 41 e artigo 2º da 47 de 2005. O que é que ocorre? Em consulta ao órgão, verifica que o valor do benefício efetivamente implantado não corresponde integralmente ao que é descrito na planilha. Verifique-se, no caso, a gratificação de desempenho administrativo, a GRADASP, não prevista no ato concessório. Tal quantia, portanto, encontra-se em desconformidade, e eu já digo que
o voto, há necessidade desse tribunal mandar retificar. Em função disso, é impeditivo o seu registro e também já imputando multa ao responsável, caso não faça. Então, a conclusão é pela denegação, pela determinação que em 90 dias o IPERN faça as correções necessárias e pela imputação de multa diária de R$ 50, caso isso não ocorra. O terceiro processo, senhor presidente, já, na realidade, difere um pouco, porque ele é o processo 6.204, 2006. O jurisdicionado é a Câmara Municipal de Macaíba, Rio Grande do Norte, em a prestação de contas referente à Resolução 4 e o exercício de 2006. Tem um responsável, o senhor Tomás José Medeiros de Sena, e um advogado habilitado, o doutor Daniel Monteiro da Silva, OAB Rio Grande do Norte, 5.835. Bom, relatório trata de pedido de reconsideração apresentado pelo senhor Tomás José Medeiros, ex-presidente da Câmara Municipal de Macaíba, em face ao acórdão 156 de 2014, que julgou irregulares as suas contas de gestão referentes ao exercício de 2006, imputando-lhe multa de R$ 1.000 pela contratação sem concurso, cujo o voto condutor da decisão está devidamente acostado neste processo no evento 2. Em suas razões, o interessado alegou em síntese que houve prescrição intercorrente e que a contratação de assessoria jurídica sem concurso não configura irregularidade. Ao final, com fundamento nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, requereu a redução da multa com fundamento no artigo 20, inciso 1 da Resolução 11, 2004, e como pedido alternativo, a redução máxima da multa imposta. O pronunciamento do Ministério Público de Contas, nos termos do parecer 5.095/2014, da lavra do então Procurador-Geral, doutor Luciano Silva Costa Ramos, este opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento. Declarou-se impedido neste processo o conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, folha 268, evento 2, em decorrência da sucessão presidencial, a assumir a relatoria deste feito no dia 7 de janeiro de 2019, ao que importa relatar, passo ao voto. De início, verificar que, apesar da instrução do mérito realizado no presente processo, tem presente a superveniente incidência da pressão quinquenal. Aí eu trago todas as normas vigentes com relação a essa temática, o artigo 111, 112 da nossa lei orgânica, o artigo 434 do nosso regimento, a súmula 27. E digo, senhor presidente, senhores e senhoras conselheiros, que analisando os autos que compõem o presente processo, verifiquei a existência de um lapso temporal contínuo ininterrupto superior a 5 anos. Isso porque, após a manifestação do Ministério Público de Contas, que se deu no dia 11 de setembro de 14, não houve qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, constante nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 112 da Lei Complementar. Dessa forma, decorreu, de fato, o prazo quinquenal previsto no caput do 111 da 464/12. Por consequência, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é imperioso reconhecer que a ação punitiva dessa Corte resta fulminada. Eu trago que os efeitos dessa prescrição encontram sumulados na súmula 25, e que, com a decisão ora guerreada, de respeito tão somente como a imputação de multa, é forçoso entender prescrita a pretensão, porque havia apenas infração de ordem formal. E a conclusão é pelo reconhecimento como matéria prejudicial, análise de mérito e superveniência da incidência da pressão punitiva disciplinada no 111 da Lei 464/12, com a reforma, obviamente, do Acordo 156 de 2014, para determinar o seu arquivamento. Processo 9.182/2009, desta feita, senhor presidente, interessado é a Prefeitura Municipal de Galinhos, Rio Grande do Norte. O assunto original do processo é a prestação de conta referente ao primeiro bimestre de 2009,
Francisco Rodrigues de Araújo é o responsável. Portanto, trata-se de um pedido de reconsideração interposto pelo senhor Francisco Rodrigues de Araújo na qualidade de ex-prefeito de Galinhos, em face ao acordo 631/2012, que julgou irregular a prestação de contas da prefeitura de Galinhos no referido referente a 2009, ao primeiro bimestre de 2009. Aplicou multa em virtude de impropriedades quanto a RGF, RREO, e também o preenchimento irregular de informações de CIAE, relativo àquele exercício. O interessado apresentou suas razões, as folhas 82 e 85, e alega, em síntese, que divulgou os relatórios no quadro de divulgação dos atos municipais, e que isso dispensa a publicação nos órgãos de imprensa, que o atraso na remessa dos relatórios se deu em virtude da falta de documentos existentes no arquivo da Prefeitura referentes à administração anterior, bem como que a não consolidação dos anexos sociais se deu em face a não ter tido acesso às prestações de contas do gestor que o antecedeu. Ao apreciar o recurso, Adão opinou pelo seu conhecimento e, no mérito, pelo seu improvimento. No mesmo sentido, opinou o Ministério Público de Contas nos termos do parecer do doutor procurador, doutor Carlos Roberto Barros. Em decorrente da sucessão presidencial, assumi a relatoria desse feito. Da mesma forma, senhor presidente, eu trago aqui que, já de início, já cumpre-se ver que é o caso de prescrição, trago as normas das prescrições aqui, e o que ocorre é que há um lapso temporal ininterrupto superior a 5 anos, em vista que entre o pedido de reconsideração ocorrido em 10/10/12 até a manifestação do corpo técnico, porque o processo foi a DAM para manifestação sobre pedido de reconsideração, entre 10/10/2012 até a manifestação do corpo técnico, que só se deu em 27 de março de 2018, não houve qualquer causa interruptiva. Então, esse caso decorreu realmente o prazo quinquenal previsto no capítulo 111 da Lei 464/12. E aí eu trago a mesma fundamentação com relação à súmula 25, e a conclusão, senhor presidente, é no mesmo sentido do voto anterior, reconhecendo como matéria prejudicial a análise do mérito do recurso e a incidência da prescrição da proteção punitiva disciplinada no capítulo 111 da Lei Complementar 464/12, reformando-se o acordo 631/12 e, consequentemente, o arquivamento do processo. E o quinto e último processo é o 700.589/2012. Dessa feita, o jurisdicionado é a Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira. Também prestação de conta com relação à resolução 6/2011, relativa ao primeiro bimestre de 2011. O responsável é o senhor José Ferrari de Oliveira. É um pedido de reconsideração em face ao acordo 149/2014, que julgou irregulares as contas e aplicou multa no valor de R$ 30.584, em face a atraso nas entregas das prestações de contas bimestrais, semestrais, do relatório anual daquele ano, e ainda a multa de R$ 500, tendo em vista a omissão do dever de prestar conta no prazo estabelecido na Resolução 6/2011. Em suas razões, o interessado alegou que o cerceamento de defesa, porque não foi realizada sua citação pessoal, ensejando a sua revelia, justificou que a mora decorreu de problemas técnicos no sistema do Tribunal de Contas, bem como a falta de habilidade do seu pessoal contábil, não tendo agido dolosamente. Aduziu ainda que o atraso não causou qualquer prejuízo ao ente público. Afinal, requereu a anulação do acordo 149/2014 e, como pedido subsidiário, a aprovação da matéria com a respectiva extinção da multa ou a sua redução. O pronunciamento do Ministério Público de Contas se deu nos termos do parecer 5.031/2014 da lavra do então Procurador-Geral, doutor Luciano Silva Costa Ramos. Este opinou pelo conhecimento, no entanto, pelo improvimento do recurso. Assumir, como eu disse, nos votos anteriores, em decorrência da sucessão presidencial, a relatoria do feito em 7 de janeiro de 19, é o que importa relatar.
E, da mesma forma, senhor presidente e senhores conselheiros, senhoras conselheiras, cumpre verificar que, apesar da instrução do mérito ter sido realizada no processo, tem presente a superveniente incidência da pressão quinquenal. Eu trago toda a fundamentação que eu já trouxe nos votos anteriores, só analiso aqui e destaco que, analisando os autos, como por exemplo, processo, verifica a existência de lapso temporal contínuo e interrupto superior a 5 anos. Isso porque, após a manifestação do Ministério Público que se deu em 25 de agosto de 2014, não houve qualquer causa interruptiva do prazo prescricional. Então, dessa forma, esse prazo quinquenal foi superado. Consequência disso, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é imperioso reconhecer a prescrição, senhor presidente, e a conclusão é no mesmo sentido dos processos anteriores. Era o que tinha a relatar, senhor presidente, na presente sessão, agradecendo a atenção de todos e de todas. Agradecendo ao conselheiro Gilberto Jales, passemos agora aos conselheiros substitutos. Inicialmente, conselheira substituta Ana Paula, em substituição a doutor Marco Montenegro. Muito bom dia a todos. Excelentíssimos senhores, tenho um processo só a relatar, em substituição ao conselheiro Marco, é o de número 102.069/2019. Trata-se de apreciação de admissão da senhora Andressa Melo Fernandes, aprovada em concurso público para o provimento de cargo efetivo de defensora substituta integrante do quadro geral de servidores, na verdade, membro, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. No curso da instrução processual, o corpo científico apontou o descumprimento de preceitos legais, sobretudo quanto às normas da LRF, e constatou que a interessada atendeu aos requisitos individuais para nomeação, posse e exercício no cargo. Em consequência, firmou entendimento em ato conjunto com o Ministério Público Especial pelo registro excepcional do respectivo ato admissional, pela responsabilização dos gestores que deram causa às infrações detectadas e consignou que o próprio edital que originou as admissões também está sendo apreciado por este tribunal, o que vem ocorrendo em processo autônomo, já em curso, que é o de número 13271/2015. Como a minha proposta de voto é em sintonia com o guardião da ordem jurídica e com a unidade científica, peço permissão para passar de logo ao dispositivo. Bom, em harmonia com o entendimento firmado pelo corpo científico e com o Ministério Público de Contas, voto pelo registro do ato admissional em caráter excepcional, bem como pela anotação da respectiva despesa, nos termos do artigo 53.3 da Constituição Estadual, combinado com 95.1 da Lei Orgânica Vigente, 312, parágrafo 3º do Regimento Interno, devendo a apuração da responsabilidade dos agentes públicos que deram causa às irregularidades apontadas na instrução processual relacionadas ao concurso público em pauta, edital 1/2015, ser levada a efeito por intermédio do processo 13271/2015, já instaurado com esse propósito, de analisar a regularidade do concurso, com a oportunidade, claro, da garantia do devido processo legal. Ressalto que a proposta de voto está em sintonia com a súmula 26 do TCRN, é como proponho o voto neste único processo. Ok, coloco em discussão e votação a proposta de voto da conselheira Ana Paula em substituição ao conselheiro substituto Marco Montenegro. Aqueles que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradecendo a conselheira substituta Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro substituto Antônio Ed. Muito bom dia a todos, mais uma vez. Eu não tenho processos a relatar da minha relatoria originária na sessão de hoje, Excelência. Agradecendo ao conselheiro substituto Antônio Ed, passo a palavra à conselheira substituta Ana Paula, agora em sua relatoria originária. Senhor presidente, nada a relatar, grata pela atenção. Paz e bem a todos.
Um grande abraço, conselheira substituta Ana Paula. Na próxima semana teremos sessão na quarta-feira, alertar os senhores conselheiros, em virtude do feriado de Corpus Christi, que será na quinta-feira, de acordo com a portaria publicada de número 17/2020, ela foi publicada em 15 de janeiro deste ano. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada. Terça e quarta, né? Terça e quarta. Na terça, tranquilo. A da terça eu ainda vou falar agora. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 32ª sessão ordinária, 16ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para terça-feira, dia 9 de junho de 2020, no horário regimental. Muito obrigado a todos e um grande abraço.